Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula de linguagem Java, utilizando aqui o NetBeans IDE. Na aula de hoje a gente está iniciando aqui uma nova sessão de vídeos dentro do canal, que é uma sessão que a gente vai trabalhar com a parte da integração das nossas aplicações em Java com banco de dados, tá? Nesse caso especificamente, a gente vai utilizar aqui os bancos de dados MySQL para poder construir nossas aplicações, né, implementar nossas aplicações aqui no NetBeans em linguagem Java, e essas aplicações se comunicar com o banco de dados MySQL, né, com os nossos bancos de dados, as nossas tabelas, e poder persistir os dados da aplicação, dos nossos formulários, né, dos componentes dos nossos formulários, para dentro de um banco de dados feitos lá no MySQL, tá? A gente vai trabalhar com MySQL aqui, mas caso você necessite fazer alguma adaptação, né, caso você opte por utilizar outro SGBD, por exemplo, Postgre ou SQL Server ou Oracle, enfim, qualquer outro, o procedimento é basicamente, né, 99% o mesmo. A única coisa que vai alterar é talvez a sua classe de conexão, tá? Mas vocês vão ver que é bem simples de fazer essa integração. E aí a gente vai ver, inclusive nos próximos vídeos, como fazer uma aplicação completa com o banco de dados, né? Uma aplicação que tem um formulário que insira, que edite, que exclua e que pesquise dados dentro de um determinado banco de dados lá do MySQL, ok? Para poder utilizar o MySQL aqui juntamente com o NetBeans, vocês vão precisar instalar, caso ainda não tenha instalado, né, o MySQL, vocês vão precisar instalar ele. A instalação eu vou fazer a partir do WAMP, tá? Que é um pacote de aplicativos que a gente baixa aí no ambiente Windows, e ele instala o servidor web Apache, o MySQL e a linguagem PHP, tudo de uma vez, tá? E aí a partir desse MySQL que ele instala, a gente vai ver depois como criar os bancos de dados, como criar tabelas, né? Fazer toda a parte do banco lá. Beleza? Então eu vou cortar o vídeo aqui e na volta eu vou mostrar para vocês como acessar o site do WAMP, fazer o download e fazer a instalação. Beleza? Antes de fazer a instalação, né, o download e a instalação do WAMP Server, tá? É muito importante que a gente tenha instalado no nosso Windows, tá? Esses dois pacotes aqui, ó. O Microsoft Visual C++ 2012 redistribuível de 64 ou 32 bits, aí depende da sua máquina. E o Microsoft Visual C++ 2013 redistribuível também, de acordo aí com a arquitetura da sua máquina, tá? Esses dois pacotes aqui, eles são muito importantes porque senão a gente vai ter conflitos na hora de instalar e principalmente na hora de utilizar o WAMP Server, tá? Então eu vou deixar para vocês aqui na descrição desse vídeo o link, tá? Para vocês poderem baixar aí esses dois pacotinhos aqui do Microsoft Visual C++, beleza? Agora a gente vai para a instalação do WAMP Server. Bom, então aqui eu vou mostrar para vocês agora como entrar no WAMP Server, tá? E fazer o download. Antes de mais nada, a gente precisa saber qual é o sistema operacional que a gente está utilizando, tá? No meu caso aqui, ó, vocês vão ver que é um sistema operacional de 64 bits. Então, quando eu for fazer o download lá do WAMP, eu tenho que baixar o WAMP compatível com essa versão aqui, tá? Então, eu vou acessar aqui o navegador e vou acessar aqui o site www.wampserver.com. Eu vou colocar um /en para que ele abra em inglês, tá? Senão ele vai abrir em francês aqui. Eu acho que vai ficar um pouco mais complicado da gente entender. Tudo bem, então ele abriu aqui o site, tá? A gente vem aqui na opção download. E aqui embaixo eu vou escolher a opção da esquerda, porque o meu Windows é 64 bits. Caso o seu Windows seja 32 bits, você vai pegar aqui e clicar na opção da direita, tá? Então cliquei aqui, ele vai abrir aqui uma janela de cadastro, né? A gente não precisa clicar em nada, tá? A gente vem aqui nesse link que você pode baixar
você pode baixar ele, né, o AMP diretamente. A gente clica aqui, ele vai jogar a gente para o sourceforge.net. Aqui embaixo, tá? A gente vai clicar aqui nesse botão download a última versão, tá? Vocês vão ver aí que ele tem aproximadamente 465 megas, tá? Lembrando que o AMP ele é o banco de dados MySQL, o PHP, tá? E o servidor Apache, tá? Então ele é um pacote que vem com bastante coisa, mas não se preocupe, tá? Então eu vou fazer aqui o download da última versão. Só clicar. Ele vai abrir essa nova página aqui. Tem um contador regressivo. Assim que ele chegar no 0, ele abre a janelinha aqui para a gente poder salvar o download, tá? Bom, vocês vão ver aqui embaixo que ele já está baixando, tá? Aproximadamente 9 minutos restantes. Vou dar uma pausada no vídeo aqui. Assim que voltar, a gente dá continuidade. Bom, pessoal, então vejam que ele acabou de fazer todo o download aí do AMP. Agora a gente vai partir para a instalação. Bom, abrindo aqui a pasta downloads, o arquivo está aqui, tá? A gente vai clicar 2 vezes para executar. Clicar em sim. Clicar aqui em OK. Ele vai abrir aqui o assistente, né, para poder instalar. Essa primeira tela a gente tem aqui os termos de licença. Eu vou aceitar, clicar em next. Na segunda janelinha aqui ele fala sobre alguns requisitos, né, antes de instalar. Então ter certeza que aquele Visual C++ redistribuível que eu falei para vocês, ele tem que estar instalado. Ele fala para você não instalar o AMP em cima de uma versão já existente, tá? Então se você tiver uma versão anterior aí do AMP, você desinstale ela para depois instalar a versão nova. Ele fala aqui a questão de disco, né, do Windows, onde vai ser instalado. Eu cliquei em Next, ele vai instalar então dentro do C2 pontos numa subpasta chamada AMP64. Cliquei aqui no Next, ele mostra tudo que vai ser instalado, tá? Então tudo isso aqui que está marcado ele vai instalar. O mais importante aqui, né, para nós é o MySQL estar marcado, então não precisa fazer nada aqui nessa tela, basta clicar no Next. E aqui ele mostra o nome que vai aparecer no menu iniciar, né, no atalho ali do Windows. Eu cliquei no Next, aqui um resumo de tudo que vai ser instalado. Cliquei no Install, ele vai começar aqui a instalar todos os aplicativos que vem dentro aí que vem junto, né, com o pacote do AMP, tá? Como esse processo aqui ele é um pouco demorado, eu vou pausar o vídeo. Assim que o processo estiver sendo concluído, eu retorno, beleza? Bom, então retornando, ele está aqui quase finalizando a instalação aqui de todos os aplicativos, tá? Vou ressaltar aqui que eu estou instalando o AMP aqui numa máquina virtual, tá? Justamente para fins didáticos, né? Então eu vou marcar as opções básicas aqui de navegador e de editor de arquivos, porque a gente ande um pouco mais rápido, beleza? Então cliquei aqui no sim para o Internet Explorer, beleza? Ele vai ser o navegador padrão. Notepad também vai ser o editor de textos padrão. Ele vai finalizar aqui agora a instalação de todos os aplicativos que vem dentro do AMP, tá? Então finalizado aqui, cliquei em Next, cliquei em Finish e agora o AMP Server está instalado aqui no nosso computador. Para executar o nosso AMP aqui agora, então a gente vem no menu iniciar, digita aqui o AMP, vai aparecer aqui o AMP Server 64, a gente vai clicar aqui em sim. Ele vai começar a executar aí todos os serviços, tá? PHP, Apache, MySQL, tá? Tudo que foi instalado aí junto com o pacote. Beleza? Quando ele estiver aberto, vocês vão ver aqui embaixo perto da sua bandeja, né, o símbolozinho do AMP, tá? Pode clicar nele, você tem aqui várias opções, ok? E o mais importante é que todos os serviços estejam rodando. Então se você clicou aqui, ele mostrou All Services Running, é porque está tudo funcionando. Caso
esteja apenas um dos 3 serviços ou 2 dos 3 rodando, você pode clicar aqui e clicar em Start All Services, que ele vai executar todos, tá? No caso aqui os 3 são o Apache, o PHP e o MySQL, beleza? Muito bem, como os 3 estão rodando, para eu acessar agora o PHPMyAdmin, que é a interface que eu tenho para gerenciar os bancos de dados MySQL, tá? Então a gente tem um servidor do MySQL e a gente acessa esse servidor através de uma interface chamada PHPMyAdmin, tá? Essa interface é um software cliente que permite a gente trabalhar com esses bancos de dados do MySQL de uma forma bem intuitiva, beleza? Então, para acessar, a gente vai vir aqui no nosso navegador e vai colocar aqui localhost /phpMyAdmin, tá? A gente vai clicar e ele vai acessar essa página local, tá? Então, está no localhost, foi instalado juntamente com o AMP, beleza? Para a gente acessar aqui a primeira vez, tá? Você vai colocar aqui no campo utilizador, você vai colocar o usuário root, que é o usuário master, tá? De qualquer instalação do MySQL. Por padrão, o AMP instala o MySQL, né, e o utilizador root sem a senha. Então aqui nesse campo senha, né, palavra passe, você não precisa digitar nada. Só clicar no executar e ele vai abrir aqui então a interface, né, que é disponível aqui para poder utilizar o MySQL, tá? Aqui do lado a gente tem os bancos de dados ou esquemas, né? A gente pode chamar de esquemas também. Se a gente clicar aqui no novo, a gente consegue criar novos bancos de dados, tá? E dentro desses bancos de dados, com uma interface bem intuitiva, né, semelhante a essa aqui, a gente consegue criar tabelas, a gente consegue criar relações entre as tabelas, então a gente consegue fazer muita coisa utilizando essa interface aqui do PHPMyAdmin, tá? O PHPMyAdmin é um software cliente, né, uma aplicação cliente que faz aí o meio campo entre nós, né, desenvolvedores, com o servidor do MySQL, tá? Através dessa interface aqui. Beleza? Então a gente vai ficando por aqui. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês como criar um banco de dados dentro do PHPMyAdmin, né, dentro do MySQL, e conectar esse banco de dados com uma aplicação Java lá dentro do NetBeans. Beleza? Espero que vocês tenham aproveitado aí esse conteúdo e até a próxima.